Você está desperdiçando as 8 horas mais poderosas do dia, todo dia. Enquanto você dorme, seu subconsciente está completamente aberto, sem defesas, sem resistência, sem a voz crítica que durante o dia diz: isso é impossível. E nesse estado de abertura total, o que você imprime na consciência se manifesta com velocidade e precisão que parecem sobrenaturais. Neville Goddard descobriu isso e passou décadas ensinando uma técnica específica. Uma técnica tão simples que pessoas subestimam, mas tão poderosa que aqueles que aplicam corretamente testemunham transformações que desafiam lógica. SATES. State Akin to Sleep. Estado similar ao sono. E nos próximos 40 minutos, você vai aprender não apenas o que é essa técnica, mas o porquê ela funciona quando tudo mais falha. E como aplicá-la esta noite para começar a criar realidade enquanto seu corpo descansa. Tem um momento específico todo dia onde a porta entre consciente e subconsciente está escancarada. Não é durante vigília completa. Não é durante sono profundo. É o momento exato entre os dois. Aqueles minutos quando você está deitado, corpo relaxado, mente quieta, mas ainda direcionável. Você não está totalmente acordado, não está totalmente dormindo, está no limiar. E nesse limiar, magia acontece. Por quê? Porque durante o dia, sua mente consciente é guardiã. Ela analisa, julga, rejeita. Você tenta imaginar algo novo e ela imediatamente diz: isso não é real, você está fantasiando, volta para a realidade. E essa voz crítica bloqueia acesso ao subconsciente. Mas no momento antes de dormir, essa guardiã relaxa, ela baixa defesas. E o que você planta nesse momento vai direto para solo fértil sem ser filtrado ou rejeitado. E subconsciente é quem realmente cria. Consciente apenas observa e decide, mas subconsciente é o poder que manifesta. É ele que controla 95% das suas funções corporais. É ele que processa bilhões de bits de informação por segundo. É ele que atrai situações, pessoas, oportunidades que correspondem ao que está programado nele. Então, quando você consegue acesso direto ao subconsciente, quando você pode imprimir nele sem interferência do consciente, você tem chave mestra para a transformação. Neville chamava esse estado de akin to sleep, estado similar ao sono. E ele desenvolveu técnica específica para usá-lo, técnica que ele próprio usou para transformar sua vida completamente, e que ele ensinou para milhares. E os resultados eram consistentes. Pessoas manifestando coisas específicas, situações impossíveis se revertendo, relacionamentos mudando, finanças transformando, saúde melhorando, não ocasionalmente, consistentemente, quando feito corretamente. E aqui está o que torna SATES tão poderoso. Você faz todo dia, naturalmente. Você já vai dormir de qualquer forma. Então não é adicionar prática nova difícil. É usar momento que você já tem, mas está desperdiçando. É transformar transição para sono de tempo perdido em tempo de criação deliberada. 15 minutos antes de dormir. 15 minutos que podem mudar sua vida inteira. Mas a maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Elas deitam para dormir e imediatamente começam a pensar em problemas, em preocupações, em medos, e adormecem nesse estado. E o que acontece? Elas imprimem problemas no subconsciente, e subconsciente trabalha a noite inteira criando mais do mesmo. Elas acordam e se perguntam por que vida não melhora, mas elas estão programando fracasso todo dia sem perceber. Imagine que subconsciente é jardim, e os últimos pensamentos antes de dormir são sementes que você planta. Se você planta sementes de preocupação, ansiedade, medo, o que vai crescer? Se você planta sementes de desejo realizado, de gratidão, de já ter o que quer, o que vai crescer? Mesma terra,
diferentes sementes, e você escolhe o que planta, todo dia. Mas você tem que fazer conscientemente, porque se você não escolhe, padrão antigo escolhe por você. Neville ensinava que os últimos pensamentos antes de dormir são os mais importantes do dia. Mais importantes que tudo que aconteceu durante vigília. Porque esses últimos pensamentos trabalham em você durante sono inteiro. 8 horas de programação subconsciente. 8 horas de realidade sendo moldada. 8 horas onde corpo e mente estão em estado de máxima receptividade. E tem ciência por trás disso. Durante sono, especialmente sono REM, cérebro processa e consolida memórias. Ele reorganiza conexões neurais. Ele integra experiências. E ele não distingue entre memória de algo que aconteceu e memória de algo que você imaginou vividamente antes de dormir. Para o cérebro, ambos são experiências que precisam ser integradas. Então, quando você adormece imaginando o desejo realizado, cérebro passa a noite integrando aquilo como experiência real. E quando você acorda, você já é pessoa ligeiramente diferente. Pessoa que teve aquela experiência. E pessoa diferente atrai experiências diferentes. Agora, tem elementos específicos que fazem satis funcionar. Não é apenas imaginar qualquer coisa antes de dormir. Tem estrutura, tem princípios. E quando você segue a estrutura corretamente, resultados são inevitáveis. Quando você faz de qualquer jeito, resultados são inconsistentes. Primeiro princípio, especificidade. Você não imagina genericamente que vida está melhor. Você imagina cena específica que implica que seu desejo está realizado. Algo que só aconteceria se desejo já fosse real. Segundo princípio, simplicidade. A cena não é complexa, é curta, alguns segundos apenas, algo que você pode loop facilmente. Terceiro princípio, sensorialidade. Você não apenas vê a cena, você está nela, sentindo, ouvindo, tocando. Quanto mais sentidos, mais real para subconsciente. Quarto princípio, emoção. Você sente o que sentiria se aquilo fosse real. Alegria, gratidão, alívio, satisfação. Emoção é o que dá vida à imagem. E quinto princípio, persistência. Você não faz uma noite e espera milagre. Você faz toda noite até manifestação. Você está criando novo padrão. E padrão novo requer repetição até se tornar dominante. Neville prometia isso. Se você faz satis corretamente, se você persiste, se você realmente sente o fim realizado antes de dormir, manifestação é questão de quando, não se. Pode ser dias, pode ser semanas, mas virá. Porque você está usando lei, e lei não falha. Só a aplicação incorreta falha. Então, se Satins é tão poderoso, se é realmente chave para criar realidade durante sono, a próxima pergunta é como exatamente você faz? Que passos específicos? Como você alcança estado akin to sleep? Como você constrói cena perfeita? Como você loop até adormecer? No próximo capítulo, vou te dar o método completo, passo a passo. Nada abstrato, tudo prático. E quando você terminar, você vai ter técnica exata que pode usar esta noite. E toda noite depois disso. Fica comigo. Existe uma sequência específica que maximiza o poder do SATS. 7 passos que levam você do estado de vigília normal para estado akin to sleep. E então, para sono profundo carregando imagem de desejo realizado. Quando você segue essa sequência, você não está apenas esperando o sono chegar enquanto imagina aleatoriamente. Você está conscientemente criando condições perfeitas para a impressão subconsciente. Nos próximos minutos, vou detalhar cada passo e te dar instruções precisas. Quando terminar, você terá mapa completo. Vou te ensinar agora os 7 passos do Satés, exatamente como Neville ensinava. E te dar exemplos concretos para cada tipo de desejo. Passo 1. Preparação física do ambiente. Antes de deitar, você cria ambiente que favorece relaxamento profundo.
quarto escuro ou com luz muito suave. Temperatura confortável. Silêncio ou som branco suave, se necessário. Celular no modo avião. Nada que possa te interromper. Você está criando o santuário. Espaço sagrado onde trabalho de criação vai acontecer. E você deita na posição mais confortável, geralmente de costas. Mas o que importa é que você possa relaxar completamente sem desconforto. Passo 2. Relaxamento progressivo do corpo. Você fecha os olhos e começa a jornada de relaxamento consciente. Você leva a atenção para dedos dos pés e deliberadamente solta toda a tensão. Você sente eles ficando pesados, soltos. Você sobe lentamente. Pés, tornozelos, panturrilhas, cada área você para. Sente, relaxa conscientemente. Você não apressa. Esse relaxamento é crucial. Você continua subindo. Coxas, quadris, abdômen, costas, peito, cada músculo soltando, ficando pesado. Você pode sentir como se estivesse afundando no colchão. Isso é bom. Você então relaxa ombros, geralmente carregam muita tensão. Você respira neles, solta. Braços, antebraços, mãos, dedos, tudo pesado, relaxado. E então, pescoço, mandíbula. Muitas pessoas guardam tensão aqui sem perceber. Você abre ligeiramente a boca. Solta completamente, rosto, testa, olhos. Mesmo com olhos fechados, atenção. Você solta. Seu corpo inteiro está completamente relaxado agora. Pesado, solto. Mas você está consciente, presente. Essa é a primeira parte do estado akin to sleep. Passo 3. Quietude mental. Depois de corpo relaxado, você trabalha com mente. Pensamentos vão estar fluindo. Você não luta contra eles. Você simplesmente não se prende. Você os deixa passar como nuvens. E gradualmente, espaços entre pensamentos aumentam. Mente fica mais quieta, não completamente vazia, mas calma, receptiva. Se pensamentos continuam intensos, você pode usar técnica de contagem. Você conta respirações. 1 na inspiração, 2 na expiração, até 10. E recomeça. Isso dá algo para a mente focar que não é pensamento discursivo. E ajuda a acalmar. Quando você chega nesse ponto, corpo pesado e relaxado, mente calma e receptiva, você está no estado akin to sleep. Você está no limiar, consciente mas profundamente relaxado. Esse é o momento. Esse é quando você planta a semente. Passo 4. Construção da cena. Agora você cria mentalmente cena específica que implica que seu desejo está realizado. E essa cena precisa seguir regras específicas. Primeira regra, implica realização. Não é cena de você conseguindo o que quer, é cena que só aconteceria se você já tivesse. Segunda regra, é curta. Alguns segundos, não história elaborada, momento específico. Terceira regra é em primeira pessoa. Você não está assistindo você mesmo. Você está vivendo, vendo através dos seus olhos. Deixa eu te dar exemplos para diferentes tipos de desejos. Se você quer relacionamento específico, não imagine primeiro encontro. Imagine algo íntimo que implica que vocês já estão juntos há tempo. Talvez você está deitado ao lado da pessoa. Você passa a mão no braço dela. Sente textura da pele. Ela vira e olha para você com amor. E você ouve ela dizer, te amo. Ou você simplesmente sente presença dela ao lado enquanto ambos dormem. Isso implica relacionamento estabelecido. Se você quer trabalho específico, não imagine entrevista, imagine já trabalhando lá. Talvez você está no escritório novo, você olha ao redor e vê ambiente familiar, você sente satisfação de estar fazendo o que ama, colega passa e diz, bom trabalho hoje. Ou você simplesmente sente sensação de isso é onde eu pertenço. Isso implica emprego já conquistado. Se você quer cura física, não imagine processo de curar. Imagine já curado, você move corpo livremente, sem dor.
Você sente vitalidade, alguém comenta como você está bem, ou você olha no espelho e vê saúde radiante, ou você simplesmente sente o bem-estar de corpo funcionando perfeitamente. Se você quer abundância financeira, não imagine dinheiro chegando. Imagine algo que só faria se já tivesse. Talvez você olhe extrato bancário e vê número específico, e você sente a calma de saber que está seguro. Ou você compra algo que queria sem hesitar, sentindo a liberdade de poder. Ou você simplesmente sente sensação de eu tenho tudo que preciso. A chave é encontrar momento específico, que quando você imagina, você sabe isso só é possível porque desejo está realizado. E você mantém simples. Você não precisa de cena longa ou complexa. Na verdade, quanto mais simples, melhor. Porque você vai repetir muitas vezes. Passo 5. Imersão sensorial na cena. Agora você não apenas vê a cena, você entra nela. Você está lá. E você ativa o máximo de sentidos possível. Você vê através dos seus olhos. Cores, formas, luz. Você ouve sons, pode ser voz de alguém, pode ser música, pode ser silêncio profundo. Você sente texturas, talvez maciez de lençol, talvez mão de alguém, talvez peso de objeto. Você pode até incluir cheiro se faz sentido. Perfume, natureza, o que quer que torne mais real. Quanto mais sentidos você engaja, mais real a cena se torna para subconsciente. E quanto mais real para subconsciente, mais poder de manifestação ela tem. Você não está pensando sobre a cena. Você está vivendo a cena. E há diferença tremenda. Quando você vive, corpo responde. Química muda. Sistema nervoso responde como se aquilo fosse real. E essa resposta física reforça a impressão subconsciente. Passo 6. Loop com sentimento até adormecer. Agora você repete a cena. De novo, e de novo, e de novo. Suavemente, sem esforço. Como embalar bebê. E cada vez que você repete, você sente. Você sente emoção de ter desejo realizado. Gratidão, alegria, alívio, satisfação, paz. O sentimento específico vai depender do desejo, mas tem que ser genuíno. Você não força, você permite que surja da própria cena e você continua lupando. A cena pode variar ligeiramente em detalhes, mas a essência permanece. E gradualmente você vai ficando mais sonolento. Fronteira entre imaginar e sonhar começa a ficar nebulosa. E isso é perfeito. Você está no ponto ideal e você continua, até que naturalmente você adormece. E a última coisa na sua consciência antes de sono profundo é a imagem de desejo realizado. Isso é crucial. A última impressão. Porque essa impressão trabalha em você durante o sono inteiro. Subconsciente pega aquilo e o processa como experiência real. E você acorda ligeiramente mudado, cada noite mudança acumulativa, até que interno mudou tanto que externo não tem escolha se não corresponder. Passo 7. Confiança e liberação. Depois de adormecer com a cena, de manhã quando você acorda, você não fica checando ansiosamente se funcionou. Você não monitora obsessivamente realidade externa. Você simplesmente sabe. Você plantou semente, você regou. Agora você confia no processo. Você vive seu dia, e à noite você repete, e você faz isso até manifestação aparecer, ou até que a prática se torne tão natural que você nem percebe quando parou, porque desejo já é realidade. Agora, instruções práticas essenciais. Primeira, você faz todo dia, sem exceção, especialmente primeiros 30 dias. Você está criando novo padrão, requer consistência. Segunda, mesma cena todo dia, não muda. Você pode refinar detalhes, mas a essência permanece. Terceira, não compartilha com todo mundo o que está fazendo. Concepção é sagrada. Mantém no silêncio. Quarta, durante o dia, se lembrar da cena traz sorriso ou sensação boa. Ótimo. Mas não fica obcecado revivendo. Você fez o trabalho à noite. Dia é para viver. E quinta,
Se você adormece antes de conseguir fazer satês, ou se você acordou no meio da noite, você pode fazer naquele momento. Qualquer transição para sono é oportunidade. Mas o melhor momento é sempre antes de primeiro sono da noite. É quando você está mais consciente e pode fazer com mais intenção. Então agora você tem o método completo. Os 7 passos. Mas ainda existem erros comuns que podem sabotar a eficácia. Armadilhas que a maioria cai. E quando você cai nessas armadilhas, satês não funciona com poder total. No próximo capítulo, vou identificar os 5 erros mais comuns e te dar correção específica para cada um. Porque fazer satês corretamente versus fazer de qualquer jeito é diferença entre manifestação rápida e frustração prolongada. Continua comigo. Você pode fazer satês todo dia religiosamente e ainda assim não manifestar se você está cometendo erros específicos. Erros que parecem pequenos, mas são devastadores para a eficácia. E a maioria das pessoas comete pelo menos um desses erros. Às vezes todos. E aí concluem que satês não funciona. Mas satês funciona. O que não funciona é a aplicação incorreta. Nos próximos minutos, vou expor os 5 erros principais e te dar correção exata para cada um. Quando você elimina esses erros, satês funciona com poder total. Erro 1. Cena implica processo em vez de realização. Esse é o mais comum. Pessoa quer relacionamento. Imagina primeiro encontro, ou primeira conversa, ou pessoa dizendo sim para convite, isso está errado, porque você está imaginando o processo de conseguir, não o já ter. E quando você imagina processo, você está afirmando que ainda não tem. Você está perpetuando o estado de falta. A correção é simples. Você sempre imagina algo que implica que desejo já está realizado. Não o momento de conquista, mas momento que só existiria se conquista já tivesse acontecido. Se você quer relacionamento, imagine momentos de intimidade estabelecida. Se você quer trabalho, imagine já trabalhando. Se quer cura, imagine já curado. Você pula todo o processo e vai direto para o fim. Porque satês não é sobre manifestar caminho, é sobre manifestar resultado. E quando você manifesta resultado internamente, caminho se revela externamente. Erro 2. Cena muito complexa. Pessoa tenta imaginar história elaborada, com múltiplos cenários, múltiplas pessoas, muitos detalhes. E aí ela se perde. Não consegue manter consistência e poder se dilui. Lembra, você vai repetir essa cena muitas vezes, todo dia. Então ela precisa ser simples o suficiente para ser facilmente reproduzível, mas específica o suficiente para ser poderosa. A correção é simplificar. Pegue a essência do que você quer e encontre momento único que captura isso. Alguns segundos, não minutos. Algo que você pode loop facilmente e mantenha isso todo dia, mesma cena simples. Neville frequentemente usava cenas de poucos segundos. Alguém apertando sua mão parabéns, ou olhando para anel no dedo, ou sentindo abraço, simples mas carregado de significado. Isso é o ideal. Erro 3. Falta de sentimento genuíno. Pessoa visualiza mecanicamente, vê a cena, mas não sente nada, ou tenta forçar sentimento que não está lá, e ambos não funcionam, porque imagem sem emoção é como semente sem água, não vai germinar. Neville era enfático. Sentimento é o segredo, não a imagem em si. Imagem é veículo, sentimento é combustível. A correção é focar menos em perfeição visual e mais em sentimento autêntico. Se você está imaginando e não está sentindo nada, para. Muda a cena para algo que naturalmente evoca emoção em você. Pode ser mais simples que você estava tentando, mas se te faz sentir é melhor e você não força. Você permite. Quando você realmente se entrega à cena, quando você acredita nela enquanto está nela, sentimento vem naturalmente.
E quando o sentimento está presente, você sabe que está fazendo certo. Erro 4. Dúvida durante ou após prática. Pessoa faz SATs. Mas enquanto faz, a voz dizendo isso não vai funcionar, você está perdendo tempo. Ou de manhã, ela imediatamente duvida. Checa a realidade externa, vê que nada mudou e desanima. E essa dúvida cancela a impressão que foi feita, porque cada vez que você duvida, você está plantando semente de não ter e cancelando semente de ter. A correção tem duas partes. Durante SATs, se dúvida surgir, você não luta contra ela. Você gentilmente volta para a cena, de novo e de novo. Você está treinando mente a ficar na suposição nova. E de manhã, você pratica fé. Não fé cega, mas fé baseada em entendimento. Você plantou. Agora você confia no crescimento subterrâneo. Você não desentierra semente todo dia para ver se está crescendo. Você simplesmente vive. E à noite você planta de novo. Consistência vence dúvida. Se você persiste mais tempo que dúvida persiste, você vence. Erro 5. Inconsistência. Pessoa faz SATs por 3 noites. Não vê resultado imediato. Para. Ou faz uma semana. Para por alguns dias. Recomeça. E nunca constrói momento. Nunca dá tempo para padrão novo se estabelecer. E aí reclama que não funciona. Mas funcionou perfeitamente. Você manifestou sua inconsistência, seu não comprometimento, seu padrão de desistir. A correção é compromisso. Você decide fazer por mínimo 30 dias consecutivos. Não importa o quê. Não importa se você vê resultado ou não. Você faz. Todo dia. Porque você está criando novo padrão neural. E padrão requer repetição consistente. Neville dizia que algumas pessoas manifestam em dias, outras levam semanas ou meses, depende de profundidade de crença contrária. Mas todos que persistem manifestam, sem exceção. Então você tira de cima da mesa a opção de parar. Você vai fazer até funcionar. E quando você tem essa resolução, resistência interna enfraquece e manifestação acontece. Agora, como você sabe se está fazendo corretamente? Tem sinais. Primeiro, durante SATs, há momentos onde você não tem certeza se está imaginando ou experienciando. Fronteira fica nebulosa, isso é bom. Segundo, você adormece na cena, não pensando em preocupações. Terceiro, durante o dia, quando você lembra da cena, há a sensação boa. Não ansiedade de querer, mas satisfação de ter. Quarto, você começa a sonhar com elementos da cena ou temas relacionados. Subconsciente está processando. E quinto, pequenas sincronicidades começam. Coisas relacionadas ao desejo aparecendo de formas estranhas. Isso é sinal de que movimento começou. E quando manifestação está próxima, há um sinal específico que Neville mencionava. Você para de precisar fazer SATs com esforço. A cena vem naturalmente, ela é agradável. Você dorme nela facilmente. E há a sensação interna de estar feito. Não esperança, mas certeza quieta. E geralmente quando você chega nesse ponto, manifestação física está a dias ou semanas de distância. Então agora, você conhece os erros e como evitá-los. Mas ainda há perguntas práticas que surgem. E se eu adormecer antes de terminar? E se eu acordar no meio da noite? E se tenho múltiplos desejos? Posso fazer SATs para mais de um? No próximo capítulo, vou responder essas e outras perguntas frequentes e te dar estratégias para situações específicas. Isso vai tirar toda a confusão e te deixar com clareza total. Continua comigo. Toda pessoa que começa a praticar SATs tem dúvidas específicas, e essas dúvidas, se não respondidas, podem causar hesitação, incerteza, e incerteza diminui poder. Então, agora vou responder as perguntas mais comuns de forma direta e prática. Quando você terminar este capítulo, você não terá mais desculpas, não terá mais confusão. Você terá clareza absoluta sobre como aplicar SATs em qualquer situação.
e clareza é poder. Pergunta 1. E se eu adormecer antes de conseguir fazer satês completamente? Isso acontece, especialmente no começo, quando você ainda está aprendendo. Você deita, começa a relaxar, e antes de chegar na cena, você já dormiu. Isso é problema? Não é ideal, mas não é catástrofe. O que você faz é ajustar. Talvez você está fazendo muito tarde. Tenta começar quando está menos exausto. Ou você faz prática de meditação mais cedo para treinar capacidade de ficar consciente enquanto relaxado. E se você consistentemente adormece antes, você pode fazer SATs quando acordar no meio da noite. Muitas pessoas acordam naturalmente às 3 ou 4 da manhã. Esse é momento poderoso para SATs. Você está naturalmente em estado mais receptivo. Faz a prática e volta a dormir. Pergunta 2. E se eu tiver múltiplos desejos? Posso fazer SATs para mais de um? Neville era claro nisso. Foque em um de cada vez, especialmente no começo. Por quê? Porque energia dividida é energia enfraquecida. Quando você foca toda a sua intensidade emocional em um desejo, manifestação é rápida. Quando você divide entre 3 ou 4, tudo demora mais. Então você escolhe o mais importante agora. Faz SATs para aquele até manifestar. E então move para próximo. A exceção é se 2 desejos estão naturalmente relacionados, como relacionamento e morar junto. Aí você pode incluir ambos na mesma cena. Pergunta 3. Posso fazer SATs para outra pessoa? Tipo para alguém que amo ser curado? Neville dizia que sim, mas com ressalva. Você não pode impor sua vontade sobre alguém, mas você pode imaginar pessoa em estado desejado e permitir que ela aceite ou não. Então, se você quer que alguém seja curado, você imagina a pessoa saudável, feliz, vital. E você sente alegria de vê-la assim. Você está criando possibilidade. Ela tem livre arbítrio para aceitar. E, frequentemente, quando você imagina consistentemente, a pessoa melhora, porque você mudou sua percepção dela. E mudança de percepção muda relação energética, e isso pode facilitar cura dela. Pergunta 4. Quanto tempo leva para manifestar? Essa é a que todos querem saber. E a resposta é: depende. Depende de profundidade da crença contrária que você tem. Depende de consistência da prática. Depende de intensidade emocional que você traz. Neville dizia que ele viu coisas manifestarem em dias e viu outras levarem meses. Mas o princípio é sempre o mesmo. Quanto mais você persiste na suposição, mais rápido ela endurece em fato. E tem uma regra geral: se você faz SATs perfeitamente, com sentimento genuíno, todo dia, primeiros sinais de movimento aparecem em 1 a 2 semanas. Manifestação completa pode levar 1 a 3 meses, mas cada caso é único. Pergunta 5. E se a cena que eu escolhi não está funcionando? Ou seja, eu faço, mas não sinto nada. Então, você muda a cena. Você não está preso à primeira cena que escolheu. Você testa. Se após 1 semana, fazendo determinada cena, você não sente emoção genuína, você cria cena diferente. Talvez mais simples, talvez mais pessoal, talvez algo que naturalmente evoca sentimento em você. O teste é simples. A cena te faz sentir algo? Se sim, continua. Se não, ajusta. E quando você encontra a cena certa, você sabe, porque ela te toca, e quando te toca, tem poder. Pergunta 6. Posso fazer SATs em outros momentos que não antes de dormir? Tecnicamente, sim. Qualquer momento de profundo relaxamento pode funcionar. Algumas pessoas fazem durante cochilo diurno, outras durante meditação profunda. Mas o momento mais poderoso é sempre antes do sono noturno. Por quê? Porque você vai dormir por horas depois. E durante essas horas, subconsciente trabalha ininterruptamente na impressão. Então, se você só pode fazer 1 vez ao dia, faça antes de dormir à noite. Se você pode fazer mais, adicione outros momentos. Mas noturno é inegociável.
Pergunta 7. E se eu fizer SATs, mas durante o dia eu estou cheio de dúvida e preocupação? Isso não cancela o trabalho? Pode enfraquecer, mas não cancela completamente. Especialmente se durante SATs você realmente entrou no estado. Mas, idealmente, você trabalha em manter estado durante o dia também. Não significa que você fica em transe o dia inteiro. Mas quando pensamentos contrários vêm, você os redireciona suavemente. Você lembra da cena. Sente brevemente o sentimento e volta para suas atividades. Você está reforçando suposição. E cada vez que você faz isso, você enfraquece padrão velho e fortalece novo. Pergunta 8. Tem alguma preparação que ajuda antes de fazer SATs? Sim, algumas coisas facilitam. Primeira, não coma demais antes de dormir. Estômago pesado dificulta relaxamento. Segunda, evite estimulantes horas antes. Cafeína, telas muito brilhantes, conversas intensas. Você quer estar calmo. Terceira, você pode fazer respiração relaxante antes de deitar. Alguns minutos de respiração profunda prepara o sistema nervoso. E quarta, você pode escrever antes. Jogar no papel preocupações do dia. Isso limpa a mente e facilita foco na cena. Pergunta 9. E se eu ficar muito empolgado durante SATs e não conseguir dormir? Isso pode acontecer no começo. Você está imaginando algo maravilhoso e fica energizado. Aí fica acordado por horas. A solução é treinar equilíbrio. Você quer sentir alegria, mas alegria calma, satisfação tranquila, não excitação agitada. É como diferença entre contentamento profundo e euforia. Contentamento te permite dormir. Euforia te mantém acordado. Então você ajusta tom emocional. Você sente gratidão serena. Paz satisfeita. E isso te leva naturalmente para sono. Pergunta 10. Depois que manifestar, eu paro de fazer SATs. Você pode. Ou você pode continuar, mas para novo desejo. Ou você pode fazer menos frequentemente para manter estado. Muitas pessoas gostam tanto da prática que continuam. Faz parte da rotina. E isso é ótimo, porque você está constantemente criando conscientemente, em vez de deixar subconsciente criar por padrão. E pessoas que fazem isso consistentemente têm vidas que continuam melhorando em todas as áreas, porque elas são criadoras conscientes. Pergunta 11. Tem idade certa para começar SATs? Neville ensinava para adultos, mas o princípio funciona para qualquer idade. Crianças, na verdade, são naturais nisso. Elas imaginam vividamente sem questionar. Adolescentes podem aprender e aplicar. E não há idade máxima. Pessoas de 80 anos podem fazer e manifestar. Porque não é sobre força física. É sobre consciência direcionada. E consciência não envelhece. Pergunta 12. E se eu fizer tudo certo e ainda não manifestar? O que isso significa? Significa uma de 3 coisas. Primeira, você tem crença contrária muito profunda que precisa ser trabalhada antes. Segunda, você não está realmente sentindo, está visualizando mecanicamente. Terceira, você não deu tempo suficiente. 3 dias não é suficiente. 3 semanas, muitas vezes, não é. 3 meses de prática consistente, perfeita, com sentimento genuíno, isso manifesta. Sempre. Então você honestamente avalia. Você está fazendo corretamente? Você está sendo consistente? Você está sentindo genuinamente? Se sim para todas, você continua, porque está funcionando abaixo da superfície, e logo será visível. Então agora você tem respostas para questões principais. Não há mais desculpas, não há mais confusão. Você tem método completo, sabe como fazer, sabe o que evitar, sabe como lidar com situações específicas. Resta apenas uma coisa: o plano. Como você estrutura próximos meses, como você começa, como você mantém. No capítulo final, vou te dar plano de 60 dias para domínio completo do SATs. Do primeiro dia até manifestação, sendo sua nova normalidade. Fica até o fim.
60 dias, 2 meses. Se você fizer sates perfeitamente por 60 dias consecutivos, você vai dominar a técnica. Vai ter manifestado pelo menos um desejo significativo. E vai ter provado para si mesmo que você cria realidade conscientemente. E quando você prova isso uma vez, tudo muda. Porque você não é mais vítima de circunstâncias. Você é criador consciente. Nos próximos minutos, vou te dar a estrutura exata. Dia a dia, semana a semana, tudo que você faz. E se você segue fielmente, transformação é garantida. O plano está dividido em 3 fases de 20 dias cada. Cada fase tem foco específico e práticas diárias não negociáveis. Vamos começar. Fase 1, dias 1 a 20, estabelecendo domínio técnico. Nessa fase, você está aprendendo a fazer sates corretamente, construindo o hábito e começando o processo de manifestação. Não espere resultado completo ainda necessariamente. Você está criando fundação. Dias 1 a 5. Primeiros 5 dias são sobre escolher desejo e construir cena. Dia 1, você decide que desejo vai trabalhar. Seja específico, não múltiplos. 1. O mais importante agora. E você passa tempo criando cena perfeita. Algo que implica realização. Simples, sensorial. E você testa. Você imagina e vê se te toca, se não, ajusta. Dia 2 a 5, você faz sates com essa cena todo dia. E você documenta. Depois de cada sessão, você escreve brevemente. Consegui relaxar profundamente? Consegui sentir? Adormeci na cena? Você está aprendendo e ajustando. Dias 6 a 10. Agora você está refinando. Você mantém mesma cena, mas aprofunda relaxamento. Você dedica mais tempo ao passo 2, relaxamento progressivo. Você quer chegar ao ponto onde o corpo está tão relaxado que você quase não o sente. E você trabalha em sentir mais profundamente durante cena. Você não apenas vê, você vive. E você começa a notar que está ficando mais fácil. Você entra em estado mais rapidamente. Cena flui mais naturalmente. Dias 11 a 15. Você adiciona elemento de gratidão. Depois de loop a cena várias vezes, antes de adormecer completamente, você adiciona obrigado. Obrigado por isso estar realizado. Obrigado por este desejo ser realidade agora. Você não está agradecendo o futuro, está agradecendo o presente realizado internamente. E gratidão amplifica a impressão. E você também começa a praticar redirecionar pensamentos contrários durante o dia. Quando dúvida ou medo surgir, você suavemente lembra da cena, sente brevemente e segue. Dias 16 a 20. Você fortalece consistência. Não importa o que acontece durante o dia, você faz sates à noite, sem exceção. E você pode começar a notar sincronicidades pequenas, coisas relacionadas ao desejo aparecendo estranhamente. Não ignore, são sinais de que movimento começou. E no dia 20, você faz primeira revisão. Como você se sente comparado ao dia 1? Que mudanças internas aconteceram? Mesmo que externo ainda não mudou, interno deve estar diferente. Você documenta e celebra. Ao final da fase 1, satis não é mais estranho. É familiar, confortável, e você está vendo que é possível entrar em estado profundo. Sentir genuinamente, adormecer na cena. Fundação está sólida. Fase 2, dias 21 a 40, aprofundamento e aceleração. Agora você domina a técnica, então você vai mais fundo, mais intenso, e provavelmente nessa fase manifestação acontece, ou pelo menos sinais fortes aparecem. Dias 21 a 25. Você aumenta tempo de prática. Se estava fazendo 15 minutos, vai para 25. Você não apressa. Você dá tempo generoso para relaxar completamente. Criar cena vividamente. Loop com sentimento profundo.
E você adiciona variação consciente. Mesma essência da cena, mas talvez pequenos detalhes mudam. Mantém vivo, mantém mente engajada, e você está atento durante o dia. Quando pensamentos contrários vêm, você não apenas redireciona, você transmuta. Você pega a energia daquele pensamento e coloca na cena, dias 26 a 30. Foco especial em sentimento. Você percebe que imagem é secundária, sentimento é primário. Então, durante satês, se imagem fica nebulosa, mas sentimento está forte, ótimo, você permite. Você fica no sentimento e você também começa a sentir que está vivendo do fim durante o dia, não forçado. Mas há a sensação subjacente de eu já tenho isso, e isso muda como você age, como você fala, como você se relaciona. Pessoas podem comentar que você está diferente. Dias 31 a 35. Você pode estar vendo movimentos claros agora. Situações mudando, pessoas aparecendo, oportunidades surgindo. E você mantém prática, porque é tentador parar quando você vê progresso, mas você continua até manifestação completa, e você adiciona elemento de revisão do dia. Antes de essatez, você rapidamente revisa dia, e qualquer momento onde você agiu de falta, você mentalmente reescreve. Você se vê agindo de plenitude. Isso reforça suposição nova. Dias 36 a 40. A qualidade de certeza agora. Você não está esperançoso, você está certo. E certeza é sinal de que manifestação está próxima. E no dia 40, segunda revisão, comparando com dia 1 e 20. Progressão deve ser clara, externa e interna. Você documenta detalhadamente, porque você vai olhar para trás e se maravilhar com transformação. Ao final da fase 2, você está vivendo diferente. Satês mudou você fundamentalmente. E realidade externa está refletindo ou prestes a refletir dramaticamente. Fase 3, dias 41 a 60, manifestação e integração. Última fase, você mantém tudo, mas há relaxamento, não no esforço, mas na ansiedade. Você fez o trabalho, agora você colhe, e você integra a satis como parte permanente da vida. Dias 41 a 45. Manifestação pode estar acontecendo agora, ou está tão próxima que você pode sentir, e você continua satis. Até que desejo seja completamente realizado. E você começa a pensar no próximo. Qual será segundo desejo? Você está se tornando criador serial. Alguém que constantemente cria conscientemente. Dias 46 a 50. Você pode estar ajustando cena agora. Se manifestação parcial aconteceu, você ajusta para próximo nível. Ou se completa, você pode começar transição para novo desejo. E você adiciona elemento de ensinar. Você pode não ensinar ninguém literalmente, mas você internaliza conhecimento como se fosse explicar. Isso consolida entendimento. Dias 51 a 55. Você está integrando lição maior. Não é só sobre este desejo específico. É sobre entender que você cria realidade através de consciência. E consciência é moldada por imaginação. E imaginação direcionada antes de sono é ferramenta mais poderosa. Você internalizou o princípio, não apenas técnica. Dias 56 a 60. Última semana. Você celebra a jornada. Você honra a transformação. E no dia 60, revisão final completa. Você olha toda a jornada. Quem você era dia 1. Quem você é dia 60. Que manifestou. Que aprendeu, que se tornou, e você documenta tudo, porque essa documentação é prova para você. E quando você duvida no futuro, você volta e lê, e lembra, você fez isso. Você pode fazer de novo, sempre, e então você decide. Você continua satis diariamente para novo desejo, ou você faz menos frequentemente para manter, ou você ensina outros. Cada caminho é válido.
O importante é que você nunca volta para a criação inconsciente. Você é criador consciente agora, e isso é para sempre. Instruções finais essenciais. Primeira, compromisso total aos 60 dias. Não 3 semanas e para. 60 dias completos. Segunda, documentação diária nos primeiros 20 dias. Depois pode ser semanal, mas documente. Terceira, não compartilhe processo com céticos. Guarda sagrado enquanto germina. Quarta, seja paciente amorosamente consigo. Alguns dias vão ser difíceis. Continue mesmo assim. E quinta, celebre cada pequena vitória, cada sincronicidade, cada momento de certeza interna. Reconhecimento amplifica. Então chegamos ao fim. Você tem tudo agora. Entendimento completo do porquê Satés funciona. Método detalhado dos 7 passos. Conhecimento dos erros para evitar. Respostas para perguntas práticas. E plano de 60 dias. Não há mais nada para aprender. Há apenas fazer. E fazer começa hoje. Esta noite. Você não espera segunda-feira. Não espera lua nova. Não espera se sentir pronto. Você começa esta noite. Você deita. Relaxa profundamente. Cria cena de desejo realizado. Lupe com sentimento até adormecer. E amanhã à noite você faz de novo. E toda noite depois disso. E eu te prometo, se você faz isso fielmente, com presença, com sentimento genuíno, por 60 dias consecutivos, você vai manifestar. Pode ser antes, mas se você chegar ao dia 60 fazendo perfeitamente, manifestação é inevitável, porque você está usando lei. E lei não falha. Apenas aplicação inadequada falha. E agora você sabe exatamente como aplicar adequadamente. E aqui está a verdade final. Neville Goddard não inventou isso. Ele descobriu. Essa lei sempre esteve operando. Você sempre criou através de imaginação. Só que inconscientemente. Imaginando medos, preocupações, limitações e manifestando isso. Agora você vai fazer conscientemente, imaginando desejos, realizações, possibilidades e manifestando isso, mesma lei. Direção diferente, e direção determina destino. Então você não está aprendendo poder novo, você está direcionando o poder que sempre teve. E quando você direciona poder conscientemente, especialmente nas horas mais receptivas do dia, você se torna mestre da realidade, não vítima de circunstâncias, mas criador de experiências. E essa é a liberdade final. Essa é a verdade que Neville dedicou vida a ensinar. E agora você tem. Use, crie enquanto dorme, manifeste enquanto descansa. E acorde todo dia para a realidade que você conscientemente moldou. Boa jornada, Criador. O universo está esperando para responder à sua imaginação direcionada. Dê-lhe algo magnífico para responder.